falando mais um pouco sobre a igreja verdadeira. E hoje com esse tema, a igreja verdadeira prioriza e mantém comunhão com Deus e entre os irmãos. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Deus abençoe esse trecho da sua palavra nos nossos corações. Conta-se de um rapaz que atravessava uma grande cidade para frequentar os cultos de uma igreja que ficava distante dali. Andando pela rua em uma noite fria, um homem lhe perguntou: por que você faz todo esse sacrifício se tem uma igreja da mesma fé e ordem aqui perto? Ao que o moço lhe respondeu: é que a igreja que eu frequento é composta de um povo muito amável, me ama e tem muita comunhão com Deus e entre os irmãos. Meus irmãos, a comunhão é um dos fatores diferenciais da igreja do Senhor Jesus. A igreja nasceu em um meio, em uma sociedade muito problemática. Entre as classes sociais que compunham a comunidade, havia uma divisão. E o maior problema desta igreja era o preconceito racial. Judeus e gentios não se misturavam, era cada um no seu canto, no seu lado. O preconceito social, o distanciamento entre ricos e pobres, entre senhores de escravos, mulheres e crianças não eram valorizados. Preconceito cultural. Pessoas indoutas, isto é, pessoas que não sabiam ler e escrever, que são chamados de iletrados, não tinham palavra e não podiam se representar em lugar nenhum. Nesse contexto, a igreja surgiu com uma proposta de mudança dessa situação, conforme o texto que nós lemos. Poderíamos prolongar um pouco o texto, lendo a partir do verso 37 até o 42. Essa igreja que surgia, então, tomou uma atitude. E perguntaram, estava no verso 37, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Logicamente que a pergunta se referia à conversão deles, mas era justamente a partir da conversão que a igreja começaria a fazer a diferença com aqueles que se uniriam ao seu rol de membros. Observaram um ato individual em assumir os princípios da igreja. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A igreja se condicionou
para fazer a diferença. E a Bíblia nos ensina dizendo o seguinte: e foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. O princípio que a igreja assumiu, estarem unidos, começarem a cuidar uns dos outros, para que o seu testemunho fosse representado lá fora. A comunhão tem direcionamentos, direções que são importantes da gente pensar. A direção vertical. O apóstolo João escreveu, tem citado bastante esse versículo, e ele disse lá no final do verso 3 da primeira carta do capítulo 1. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a comunhão vertical. A direção horizontal da comunhão. Vejam isto, que importância tem esse texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no respeito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A comunhão com esse direcionamento, essa direção horizontal da comunhão, comunhão de uns com os outros. Alguns resultados da comunhão. A alegria de estar presente nos cultos da igreja. E a pergunta fica, nós nos alegramos com isso? E veja o que diz o verso 46, a primeira parte do verso. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. A alegria de ser uma igreja simpática na comunidade onde estava inserida, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A alegria de um crescimento esplendoroso, e a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Esses são alguns resultados da comunhão entre os irmãos e comunhão com Deus. O povo vê os crentes reunidos, como disse o verso 46, e ver o povo louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e o Senhor acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Meus prezados irmãos, a igreja verdadeira pode ser reconhecida pela comunhão que é exercida entre os crentes e com Deus. Uma das maiores necessidades que nós temos hoje na igreja, no reino de Deus de modo geral, é de pessoas de bom relacionamento na sociedade, pessoas de bom relacionamento consigo mesmo e pessoas de bom relacionamento com o próximo, com o seu próximo, e pessoas de bom relacionamento com Deus. A comunhão com Deus, a partir da comunhão com Deus, nós passamos a ser melhores testemunhas de Cristo, porque vamos
priorizar essa comunhão, priorizando também o nosso relacionamento. Meu prezado irmão, ore, peça a Deus para enriquecer a cada dia a comunhão da nossa igreja e que nós estejamos inseridos aí no escopo geral da Igreja Verdadeira de Cristo Jesus. Um abraço a todos e que Deus assim nos abençoe. Amém.